Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, somente o verso 6. Diz a palavra do Senhor: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Pai, essa é a sua palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz, palavra da salvação, Senhor. Que a sua palavra encontre morada no nosso coração nessa noite, que a sua palavra promova a transformação necessária nessa noite, que a sua palavra traga a instrução necessária nessa noite. É que nós oramos nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. Ainda na vibe da aliança, na semana passada, conforme tinha dito, hoje eu ia completar aquilo que a gente começou na semana passada. Semana passada nós fomos somente instruídos acerca dessa nova aliança, acerca dessa superior aliança, acerca dessa aliança que substituiu uma aliança que era antiga e que era imperfeita, e que, por conta de ser uma aliança que foi feita com homens, ela foi quebrada por esses homens. Foi necessário Deus estabelecer uma aliança consigo mesmo, uma aliança enviando Jesus Cristo, de maneira que essa aliança ela fosse verdadeiramente para sempre, verdadeiramente inquebrável, verdadeiramente uma aliança perfeita. E conforme eu falei na semana passada, a gente ia falar sobre as promessas dessa aliança. Quais são os benefícios dessa aliança? O que nós obtivemos a partir dessa aliança? Existe uma frase que ficou conhecida como a lei de Gerson, onde ele dizia que o importante é levar vantagem. A princípio a gente vê essa frase e fala: nossa, que horror, levar vantagem, mas no nosso íntimo a gente tem isso também dentro de nós. A gente não quer levar vantagem em tudo, mas muitas das vezes a gente quer se envolver em algo ou se relacionar com alguma coisa que tem alguma vantagem para nós. A nova aliança, quando somente nós falamos sobre ela, uma nova aliança, tá? Mas o que ela trouxe de benefício para mim? Por que eu tenho que aliançar com o Senhor dentro dessa nova aliança? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ouvi uma canção do Daniel de Souza. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dela. Eu vou me lembrar mais para frente. Mas a canção, o trecho dela dizia: Cristo é mediador de uma nova aliança. E quando eu vi aquela canção, esse trecho, eu fiquei com isso na cabeça: mas que nova aliança que é essa? Parece que foi um despertar do Espírito na minha vida para, pela primeira vez, eu me voltar a querer saber que aliança era essa. Abundante graça, o nome da música. Graça, abundante graça. Até a música.
Através dessa canção, ela me despertou para querer saber o que era essa nova aliança. E à medida que eu fui ali, por curiosidade, em busca do que seria essa nova aliança, eu fui de tempos em tempos, vendo os benefícios dessa aliança, as promessas superiores, as melhores promessas dessa aliança. E a primeira coisa que nós temos nessas melhores promessas, vamos jogar lá, Júlio, é o cumprimento da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu coloquei esses dois textos, acho que é o único slide que tem dois textos. Eu fiz questão de colocar esses dois textos de propósito. Porque, à primeira vista, quando a gente lê o texto de Mateus, Jesus dizendo que ele não veio destruir a lei, mas cumprir. Muitas pessoas têm o entendimento de que, por conta dessa fala de Jesus, nós devemos cumprir a lei antiga. Nós devemos ainda estar submetidos à lei antiga de Moisés, a antiga aliança. Foi por essa razão que lá em Gálatas, Paulo ele vai ter um embate com o pessoal da igreja, porque tinha essa galera judaizante. Tinha essas pessoas que queriam voltar para o legalismo da antiga aliança. E provavelmente existiam pessoas que usavam a própria palavra de Jesus. Olha, Jesus falou que ele veio para cumprir a lei. Se Jesus veio para cumprir a lei, quem somos nós para não cumprirmos a lei? Porém, entretanto, todavia, o entendimento correto não é esse. Quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei, ele está dizendo que a lei apontava para ele. Ele está dizendo: olha, o cumprimento geral da lei está em mim. Tudo aquilo que a lei apontava termina em mim. É por isso que em Romanos Paulo fala: porque o fim da lei é Cristo. A lei apontava para ele. Nós não precisamos voltar para a antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança ela se encerra com Cristo. E Cristo ele inaugura a nova aliança. Para todo aquele, justiça para todo aquele que crê. Nós estamos longe, nós fomos libertos do jugo da lei. A lei se cumpriu em Cristo. E a partir do grito de Cristo na cruz que está consumado, essa nova aliança, essa superior aliança, com superiores promessas, ela foi disponibilizada para mim e para você, irmão. Nós vivemos nessa novidade de vida. Pode jogar a próxima, Júlio? Quais são as melhores promessas? Mais uma. Graça sobre graça. Por que graça sobre graça? É comum também o entendimento errado de nós acharmos que a graça ela veio somente na nova aliança. Não. A graça ela já existia na antiga aliança. Desde o princípio a graça já estava estabelecida, já estava disponível. Mas a partir da nova aliança veio uma graça sobre a graça que já existia. Uma graça superior. Não somente uma graça naquela conotação de ser restrita, mas uma graça que está disponibilizada para todos nós. Uma graça que foi derramada sobre todos nós. João fala o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Na antiga aliança nós vimos alguns episódios de graça. Mas a graça por completo foi revelada através de Cristo Jesus.
a graça de verdade, foi disponibilizada a toda a carne através de Cristo Jesus. Graça sobre graça. É por isso que o outro texto diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça sobre graça. Superiores promessas, melhores promessas da nova aliança. Vai lá, Júlia, próximo. Através da nova aliança, nós obtivemos salvação. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A todos. E quando a gente fala todos, significa todos. Pela lei não eram todos. Pela lei eram somente aqueles que se submetiam à lei. Pela lei eram somente aqueles que buscavam o caminho ali dos judeus, a religião judaica. Mas através da nova aliança, ela foi disponibilizada a toda criatura. Não é necessário, olha a mudança do eixo. Existiam aqueles que eram chamados prosélitos. Prosélito é aquele que se convertia ao judaísmo. Mas o judeu, ele não evangelizava. O judeu é o seguinte: olha, você quer se tornar judeu? Você quer se tornar, você que é gentio, você que é ímpio, você quer se tornar judeu, você pode vir. Mas nós não vamos atrás de você. E quando você vier, você vai ter um lugar exclusivo para você lá, separado da gente, porque você não é puro sangue. Mas pela nova aliança, diferente, a mensagem é outra. Não é vocês venham até mim, é a igreja que vai até os pecadores, é a igreja que vai até os ímpios. E quando nós alcançamos os ímpios e trazemos eles para o nosso meio, eles não têm um local reservado, não, você fica aqui porque você chegou depois, ou você fica aqui porque você não é puro sangue. Não existe distinção entre nós. Não existe área VIP no nosso meio. Não existe aqueles que são privilegiados no nosso meio. Quando alguém vem para o nosso meio, vem fazer parte da família da fé, o mesmo Deus que nos alcançou aquela vida, e esse mesmo Deus, ele trata aquela pessoa como alguém da família da fé. Ele derrama das mesmas bênçãos derramadas sobre aquele que tem 30, 50, 100 anos de igreja. Porque Deus, ele não faz exceção. Deus, ele não faz separação. Essa salvação foi disponibilizada para todos. Essa salvação que foi disponibilizada através dessa graça, nós tivemos entendimento a partir dessa graça. Mesmo quando nós ainda não ouvimos a voz do Senhor, essa graça já tinha sido derramada sobre nós. E a partir da ação do Espírito Santo, que nos convenceu do nosso pecado, nós compreendemos que essa graça que se manifestou trouxe salvação para mim. E nós carregamos essa mensagem também para o glória a Deus, para os outros, levando essa mensagem de que essa graça que está disponibilizada, ela também é para aquele que perece, é para o bêbado que fica passando para lá e para cá, é para o cheirador de pó que fica aí nos campos, para o acendedor do cachimbo do Satanás que está aí também, é para o pessoal que bate forte o tambor, é para o pessoal que acha que está salvo. Não, que Deus, todos são filhos de Deus. Não, depois eu falo sobre isso, que não vou queimar etapas. Mas é para todos. Compreendendo essa graça, nós compreendemos o amor de Deus e nos lançamos para esse amor do Senhor, trazendo essa salvação para nós. E aí nós vamos para o próximo passo. Essa nova aliança, ela trouxe perdão. Perdão dos nossos pecados. Esse perdão, ele passa uma frase que eu não coloquei ali, mas passa pelo arrependimento. Para você acessar o perdão de Deus é necessário arrependimento.
tempos de hoje não se prega arrependimento. No tempo de hoje é proibido pregar arrependimento, parece. O pessoal ficou muito na questão, não, Deus é amor. Deus Ele nos ama, Deus Ele me ama. Mas o amor não anula a justiça. Guarde isso, amor não anula a justiça. Deus Ele nos ama incondicionalmente. Mas esse amor incondicional do Senhor não anula a justiça dele. Esse amor incondicional do Senhor não anula as consequências dos nossos atos, as consequências dos nossos pecados. Tempo atrás estava lá no serviço, estava ouvindo o pessoal falando sobre isso aí. E eu escutei uma menina falando, não, eu não acredito, eu não acredito. Eu não creio, não vou com essas palavras, não sei se essas palavras exatas, mas ela falou mais ou menos isso. Eu não creio que o meu Deus vai lançar as pessoas no inferno. E na hora que ela falou isso, eu fiquei maluco, meu coração acelerou. Eu queria ir lá no meio, lá para debater, só que o Espírito Santo falou, fica aqui, só escuta. Porque você precisa saber o que eles creem. Você precisa entender o que eles estão falando, o que está na cabeça deles, para que você possa falar com autoridade e com assertividade. E ali eu fiquei me doendo. Mas eu fui ouvindo as barbaridades. Barbaridades porque nós conhecemos a palavra, mas eles não conhecem a palavra. E ali ela falando todas essas coisas, fez Jesus amado. E ali o Espírito Santo ministrando no meu coração, falou, é isso que eles creem. É isso que muitas igrejas têm pregado. É isso que muitos pregadores eles têm ali dado a entender. O amor não anula a justiça. Guarda essa frase, acho que essa vai ser a frase de hoje. Amanhã eu não posto ela nas redes sociais. O amor não anula a justiça. Ai, Deus não vai nos jogar as pessoas. Não, nós já estávamos lá. A obra de Cristo na cruz foi a ótica ao contrário. Não foi para nos jogar no inferno. Nós já estávamos caminhando para o inferno. A obra foi que Cristo nos resgatou do inferno. A ótica é outra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós que estávamos afastados da obra de Cristo na cruz, a nova aliança fez com que nós voltássemos para o caminho. Um caminho que nós já estávamos desviados. E quando vem o arrependimento, vem o perdão dos pecados. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. O perdão de Deus é completo e imediato. À medida que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa e Ele não se lembra mais. A gente fica lá, Deus, como é que o Senhor pode me amar? Porque há 10 anos atrás eu fiz isso. Há 5 anos atrás eu caminhava nessa direção. Há X tempo atrás eu era o pior dos piores. Mas se você se arrependeu, meu irmão, Deus não se lembra mais. Deus não fica jogando as coisas na sua cara. Deus não fica ressuscitando o passado. Nós fazemos isso. Satanás ele faz isso. Mas Deus não. O papel de acusador não é do Espírito Santo. Um dia se você for em algum lugar, alguma igreja, ou se alguém aparecer aqui e começar a falar, não, o Espírito Santo está me dizendo que você no passado você fez isso e começar a te acusar, repreendo. Espírito de Satanás. Porque quem acusa não é o Espírito Santo.
Esses tempos eu estava vendo na rede social lá um pregador aí. O cara chegou e falou: ó, fulano, você está murmurando aí que eu sou falso profeta, não sei o quê, mas você tem amante. Quem que é fulano? Ele falou o nome da mulher lá. Quem que é fulana? Você vai todo dia na casa dela, não sei o quê, você espera sua esposa dormir, começou a falar lá, e o povo lá, glória a Deus, fala de novo que eu sou falso profeta, que eu vou aí te pegar pela mão. Espírito de Satanás. E se existia de fato um maluquinho lá, pensando lá, falando que era falso profeta, o cara estava certo. Aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele não faz acusação. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, se porventura o Espírito Santo revelar algum pecado, ele vai para tratar o pecado e fazer com que ele se arrependa. Ser uma ferramenta de ajuda para a transformação, não um acusador. Porque nós nos refugiamos desse perdão do Senhor. Nós nos refugiamos na palavra, na promessa, naquilo que Deus fala. Não vou me lembrar. E uma vez que nós somos perdoados, nós nos tornamos filhos. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus a partir do momento que você o aceitou. Você é filho de Deus a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e voltou para Cristo. A nossa filiação em Cristo Jesus, ou melhor, a nossa filiação no Senhor através de Cristo Jesus se dá por esse caminho. Nós não nascemos filhos de Deus por conta do pecado original lá do Éden. Nós já nascemos tendo que nos arrepender. A partir do momento que a consciência vem, é necessário já começar a ministrar o arrependimento. A partir do momento que a criança lá rompeu a barreira da inocência, você já tem que estar lá ministrando o arrependimento para aquela criança. Lá no retiro, lá tem eu presenciei o fato lá do Ícaro. O Ícaro é um menininho autista. E estava lá no quarto, a mãe dele entrou lá para arrumar as malas dele e tal. Aí ela falou: Ícaro, cadê seu chinelo? Ele: não sei. Vai procurar seu chinelo. Ele: não. Vai procurar seu chinelo. Eu não consigo. Pede ajuda para o seu pai. Acha seu pai lá e vou procurar seu chinelo. Ele começou a espernear: não, mas eu não consigo. Eu não vou conseguir. Ela: vai, você vai conseguir, vai. Não, eu não consigo. Aí a mãe dele falou: aí, ó, tá vendo aí, Deus? Até no passado ele não falava. Agora aprendeu a falar e já está fazendo uma criação. Quem que ensinou ele a fazer isso? A sementinha do mal, chamado pecado, que já está dentro de cada um de nós. Ninguém precisou ensinar ele a fazer uma criação. Ninguém precisou ensinar ele a responder. Ninguém precisou ensinar ele a ponderar as ordens da mãe dele. Ele simplesmente fez. Por isso, quando ele rompeu a barreira da inocência, meu irmão, você precisa se arrepender. Já pegar a criança desde cedo, mesmo que ela ainda não rompeu essa barreira da inocência, já colocar no coraçãozinho dela: olha, você precisa se arrepender. Você precisa de Jesus. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa compreender a obra da cruz. Aí muita gente pensa: não, era novinho, indo para entender. Novinho? Quando a gente pensa que era novinho, o mundo aí, ó, vai jogando, botando um monte de lixo. E a igreja acha que as crianças não compreendem nada.
desde cedo. Nós somos miseráveis até nos encontrarmos com Jesus. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, recebemos Ele, a partir daí nós passamos a ter algum valor. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da obra dele. Nós somos filhos. E a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos, pode ir lá, Júlia, nós temos um novo coração e uma nova natureza. A profecia de Ezequiel lá no Antigo Testamento, falando dessa nova aliança que nós vivemos hoje, Ezequiel já tinha profetizado e dito a nosso respeito: lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Essa profecia de Ezequiel não era para os judeus. Essa profecia de Ezequiel era para nós. A partir do momento que nós somos filhos, esse coração de pedra, esse coração insensível, ele foi retirado. E um coração de carne, sensível à voz do Senhor, sensível à voz do Espírito, foi colocado dentro de nós. Promessas da nova aliança. As melhores promessas da nova aliança. Essa nova natureza nos faz ser santos. O mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa nova natureza, que agora nós somos santos. Uma vez que eu sou santo, então agora eu posso ir lá no Vaticano, exigir que o Papa me canonize, que tem um bonequinho meu em cada esquina aí. Não. Ser santo não é você ter um bonequinho seu. Ser santo significa que agora você é separado. Ser santo agora significa que a sua inclinação não é mais para o pecado, mas é para o Senhor. Ser santo significa que agora você prefere as coisas de Deus. Ser santo significa que agora você pensa nas coisas do alto. Nós não somos mais pecadores, agora nós somos santos. O fato de nós sermos santos não é uma blindagem, ou não significa que nós não vamos nunca mais pecar. Mas é porque o pecado, a partir de agora, ele é um acidente. O pecado agora ele é causador dentro de nós. Quando nós temos a consciência de que nós pecamos, nós já partimos para os pés do Senhor em busca do perdão, em busca do arrependimento. E esse processo de ser santo não é por conta de nós mesmos, é por conta do Senhor. Esse Deus da paz nos santifica. Esse Deus nos santificou. Obra da cruz, obra da redenção, promessa da nova aliança. E uma vez que nós já somos santos, nós também somos justos. Para a Júlia. Justos. Não também por obra nossa. Nós somos justos porque Ele nos justificou. Ele nos declarou justos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem outras versões desse texto que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Esse é o processo da justificação. Aquele que não tinha pecado, aquele que era completamente justo, ele tomou a culpa dele para si. Ou melhor, a culpa dele não. A nossa culpa para si. A culpa que era sua, a culpa que era minha.
Ele tomou para si, ele se fez culpado, ele se declarou culpado e nos tornou justos. O que é nos tornar justos? Ele nos tornou justos para que nós não andássemos mais de cabeça baixa. Ele nos fez justos para que nós pudéssemos erguer a nossa cabeça. No exército lá, eu me lembro até hoje disso. Estava lá nos corpos caminhando. E toda vez que a gente andava, baixava a cabeça e tal, vinha lá o oficial e falava: olha, levanta a cabeça. Quem olha para baixo é só porco e condenado. E vocês não são nenhum dos dois. Na época que eu ouvi aquilo, não despertou nada dentro de mim. Só levantava a cabeça. Mas depois eu compreendi as verdades daquelas palavras. Nós de fato não somos mais condenados. Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados nele. Nos tornamos santos, justos. Não pelo que nós fizemos. De novo, eu repito isso. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. Essa foi a declaração de Cristo sobre nós. A promessa da nova aliança. Nós somos justificados. E agora nós temos aquele combustível. Vai lá, Júlio. Nós temos experiências com o Espírito Santo. Francis Chan. Você procura lá quem é Francis Chan. De antemão já aviso que não é nenhum, pelo nome, não é nenhum lutador de arte marcial, nem ator de dorama. Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Desconhecido, onde ele trata sobre a obra, a ação do Espírito Santo. O Deus esquecido porque durante muito tempo se esqueceu do Espírito Santo. Não se falava de Deus, não se falava de Jesus, mas se esqueceram do Espírito Santo. E por conta da igreja se esquecer do Espírito Santo, a igreja ficou estagnada. Por conta de se esquecer do Espírito Santo, a igreja começou a se mundanizar. A pauta do Espírito Santo ela veio de novo para dentro da igreja a partir do movimento de avivamento da Rua Azusa. Ali, a pauta do Espírito Santo veio à tona de novo. A partir desse movimento de Azusa, as igrejas pentecostais que a gente conhece hoje, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Deus é Amor, e por aí vai. Essas igrejas elas vieram pós-avivamento da Rua Azusa. Foi por isso que foram essas igrejas que introduziram de novo na nossa nação a questão, a pauta do Espírito Santo, que estava esquecido até mesmo nas igrejas históricas. A nova aliança nos faz ter experiência com esse Espírito. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Esse Espírito que nos faz caminhar. Esse Espírito que nos impulsiona a sair desse lugar. Esse Espírito que nos impulsiona a não sermos crentes só quando a gente está sentado nessa cadeira. Esse Espírito que nos impulsiona a não ter, a não sentir o gostoso da presença de Deus em cultos específicos. Mas essa busca incessante, essa experiência diária, essa experiência que está disponível em todo o tempo, foi a nova aliança que nos proporcionou. A nova aliança que nos proporcionou adentrarmos no Santo dos Santos. Adentrarmos no local mais santo possível, que é o local da habitação do Senhor. E esse Santo dos Santos, ele não é mais um lugar geográfico. Esse Santo dos Santos, ele decidiu habitar dentro de mim e habitar dentro de você. O Santo dos Santos, o sempre vitorioso, ele decidiu habitar dentro de nós, fruto
das melhores promessas da nova aliança. E quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, nós vamos mudando a nossa mentalidade, nós vamos ter um discernimento daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Nossa, aí, Júlio. Nós somos curados. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos curados, porque Jesus andou curando. E porque Jesus andou curando, Ele nos deu a dica, Ele nos deu o caminho. Agora que você é cristão, agora que você é meu imitador, agora que você é meu seguidor, agora que você é meu discípulo, você tem que andar como eu andei. E como Jesus andou? Fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, a parte de Deus era com ele, permanece a mesma. Deus ele é comigo, Deus ele é contigo. O que falta nesse versículo para se concretizar é a parte de nós andarmos como Jesus andou. Deus nos deu Jesus Cristo, Ele era com Ele é conosco. Agora a nossa parte, andar como Ele andou, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, levando a mensagem, buscando o poder, buscando os sinais, tendo fé. É não pensar, não, isso está comigo, esse negócio de curar aí é só colocar com o pastor Fernando. Não, querido. Ele pode ter um molhozinho especial diferenciado lá. Mas isso é para todo crente. Nós temos que crer. Ah, mas eu orei e não aconteceu nada. Amém. Continua crendo. Eu vi uma pregação essa semana aí. O pregador lá me falou sobre que ele leu a história de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi aquele que inventou a lâmpada. Uma das invenções dele, ele fez várias. Mas a mais famosa é a da lâmpada. Reza a lenda que foi soltando pipa. Diz a história, mas não sabemos se foi. Mas lá na história de Thomas Jefferson, nos escritos de Thomas Jefferson, ele conta que quando ele, nos seus estudos, alguma coisa estava errada, ele não se desmotivava. Quando você faz alguma coisa que dá errado, qual que é a sua reação? Ah, vida, o céu, o azar. Ah, eu não nasci para isso. Ai, meu Deus, vou abandonar tudo. Não. Thomas Jefferson ele desistia por quê? Porque ele falava, eu aprendi o jeito de não fazer. Então agora que eu já aprendi um jeito de não fazer, eu estou mais próximo do jeito certo de fazer. Se você fez alguma coisa que deu errado, você aprendeu com o erro, e agora você está mais próximo de fazer aquilo que dá certo. É perseverando, é caminhando, é continuando. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Ah, orei, não aconteceu nada, então na próxima eu creio que vai acontecer. Ah, na próxima não aconteceu, eu continuo crendo na palavra. A palavra garante isso para mim. Eu creio, vou continuar crendo. Nós somos curados e nós somos libertos. Você é livre. Você é livre. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos tirou da condenação certa. Ele nos tirou do inferno.
Ele nos tirou da perdição eterna e nos transportou para o reino do Filho do Senhor. Nos transportou para o reino de Cristo Jesus. Ele nos transportou para o reino que é sempre eterno, no reino de justiça, no reino de graça, no reino de misericórdia. Nós somos livres. O grande problema que nós temos como crente e o Satanás, o cão, ele faz isso para nos paralisar. É colocar a nossa mentalidade como de escravos. Eu não sou livre. E eu penso como escravo, porque o escravo ele é sempre dependente de alguém, de alguma coisa. Mas você é livre. E a única dependência que você tem é a dependência do Senhor. Você não depende de pessoas, você não depende da bênção de ninguém. Você foi chamado sacerdote. Você tem o sacerdócio universal, que é dessa nova aliança. E aqui eu não estou dizendo você ser rebelde. Deus falou que eu não devo satisfação para ninguém, então eu vou dar uma banana para a pastora e vou fazer cuidar da terra. Não é isso. Aí você está pecando, você está sendo submisso. Eu estou dizendo, se você tem uma visão clara de Deus acerca daquilo que Ele tem que fazer, ninguém vai ser capaz de parar isso. Não tem autoridade nessa terra que seja capaz de parar isso. Mesmo que digam não, você é impelido pelo Espírito Santo, você vai. Mesmo que aconteça a situação na sua frente, e agora o que eu faço? Não, você não precisa chamar ninguém. Você tem autoridade. Você foi liberto, você tem o poder. O Espírito Santo já te investiu nesse poder. Por que Ele investiu em você nesse poder? Porque você tem que ter a consciência, e eu termino aqui agora. Ou não? Eu acho que sim. Nós já somos abençoados. Efésios 1:3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando lá no Antigo Testamento fala que as bênçãos vão nos acompanhar, isso se continua sendo uma realidade da nova aliança. Nós já somos abençoados. Nós já fomos abençoados. Nós não precisamos de ser mais abençoados, porque nós já somos. E uma vez que nós já somos abençoados, uma vez que eu tenho essa consciência de que eu sou abençoado, eu não fico mendigando as coisas, as bênçãos por aí. Eu lembro de um amigo que ele falava, não, estou à toa aqui, vou caçar uma igreja que tenha culto hoje. Eu falei, mas que igreja? Qualquer igreja? Não, qualquer igreja. Mas para quê, cara? Para que isso? Não, porque eu vou ver aí que se Deus levanta alguém para falar comigo, se tem algum mistério aí para ser revelado, se alguém bota a mão na minha cabeça aí, se alguém derrama alguma bênção sobre mim, você já é abençoado. Não precisa ficar mendigando, não, eu vou aqui, eu vou ali, está tendo uma roda de oração aqui, eu vou aqui. Uma irmã certa vez falou que da denominação que ela veio, tinha lá o culto da profecia. Eu fiquei encucado. O que seria esse culto? O que é culto da profecia? Não tinha o culto. E ali a gente orava, cantava louvores, e depois a gente começava a orar. E todo mundo que estava ali tinha que sair com uma profecia. Era obrigatório, não, todo mundo tinha que sair com uma profecia. Então, juntava os grupinhos, aí começava ali, entregava a profecia um para outro e tal. E se alguém no grupo lá, não sabe acontecer para ele, tirava ele daqui e jogava outro grupo. E tirava de lá, botava, até todo mundo ter uma profecia. Eu falei, Deus não está nisso aí não. Aí você está doido para ir embora para casa. Só que aí você não pode ir embora para casa porque tem que sair a profecia com o irmão. Você mesmo inventa uma para entregar.
Você mesmo faz rodopia lá, fala, é isso que te digo, e lança um negócio lá, amém. Fala uma palavra qualquer, genérica, e todo mundo recebeu. E o cara sai feliz, isso aí que é a minha profecia, isso aí é o profetado. Você não precisa ficar aí mendigando as coisas, meu. Você já é abençoado, você já tem a palavra, a verdade. As melhores profecias já estão aqui. De tempos em tempos eu levanto alguém para liberar uma palavra. De tempos em tempos eu levanto alguém para falar algo, para despertar algo que já está dentro de nós. Mas nós não dependemos dessas coisas. Mesmo se a partir de hoje, Deus falar, a partir de hoje, eu acabo com o ministério do profeta, não vai ter ninguém falando mais, eis que te digo. Mesmo assim nós vamos permanecer. Porque nós estamos firmados nessas promessas que foram feitas na nova aliança. Poderia ficar aqui até amanhã, falando de promessas da nova aliança, superiores promessas da nova aliança. Mas eu falei que eu ia acabar. Eu não posso mentir aqui em cima, senão você fulminar. Você já está de bom tamanho. É só um pouquinho para você se despertar acerca daquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Acerca dos benefícios, do porquê nós firmarmos essa aliança com o Senhor. E nós concordarmos com aquilo que o Senhor da obra de Cristo para nós. Quando te perguntarem qual é a vantagem de ser crente, eu disse, já tem uma lista. Uma lista de vantagens do porquê ser crente, do porquê se aliançar com o Senhor. E de tempos em tempos, Deus ele vai dando mostras de mais coisas. A semana passada aqui eu contei o testemunho que a Paula deu para a gente lá no retiro. E aí com certeza você se lembrou de alguma coisa. Caramba, Deus ele fez isso com a Paula, mas certa situação Deus ele fez comigo algo semelhante ou outra forma. Determinada situação, Deus foi lá e se mostrou ali presente. Se mostrou esse Deus de aliança. Esse Deus da nova aliança. Esse Deus que veio em carne. Habitou no nosso meio. Compreendeu as nossas mazelas e as nossas situações. E mesmo assim, Ele não abriu mão de fazer esse contrato. Ele não abriu mão de nos ter. Isaías 53 lá diz que Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu falei isso recentemente, mas de novo eu repito para você sair com isso fresco na sua cabeça. Quando Jesus ele olha do céu, Ele olha para mim e para você, Ele fica satisfeito. É a obra da redenção que valeu a pena. E vale a pena permanecer nesse caminho. Vale a pena permanecer nessa rota. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Vale a pena obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus decretos, obedecer aos seus estatutos, firmados nas Escrituras. E o Deus da paz, que nos santifica em tudo, o Deus que já nos abençoou, Ele continua nos abençoando. Mesmo que Ele não precisasse fazer mais nada, Ele não precisa fazer mais nada por nós, mas Ele continua fazendo por conta da sua natureza, por conta do seu caráter. Na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, você sai daqui com esse entendimento na sua cabeça. Que esse novo caminhar, que seja um tempo de um novo caminhar com o Senhor, que seja um tempo de uma nova realidade no Senhor, de uma nova verdade no Senhor. Que Ele te abençoe de tudo, meu querido. Em nome de Jesus, coloque de pé.
Volte seu olhar para o Senhor nessa hora, meu irmão, minha irmã. Volte seu coração, sua atenção para Ele. Você ouviu a palavra nessa noite. E diante dessas verdades que foram ditas aqui nessa noite, o Senhor anseia por um novo caminhar da sua parte. O Senhor anseia por uma nova direção na sua vida com Ele. De tempos em tempos nós precisamos corrigir as nossas rotas. De tempos em tempos Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos as nossas rotas. E hoje é uma noite onde Deus Ele nos dá de novo essa oportunidade de corrigirmos as nossas rotas. Nos apegando a essas verdades que foram declaradas, que foram aqui mostradas. Eu não tirei nada da minha cabeça. Fiz questão de colocar versículo por versículo, para você ver que eu não estou tirando nada da minha cabeça. Que eu não estou inventando nada. Que eu não estou forçando barra nenhuma. Mas que é o próprio Deus agindo por amor a mim, agindo por amor a você. É o próprio Deus dando a oportunidade de você colocar na sua mente que você pode ir além, que você pode mais. Não para encher o seu ego, não para você querer galgar posições como se você estivesse crescendo dentro de uma carreira, ou como se você estivesse galgando posições, crescendo de patentes. A maior patente que nós temos é a patente de sermos filhos de Deus. Não importa se é pastor, se é líder de louvor, se é líder de jovem, se é o líder da intercessão, se é o obreiro, se é o diácono, não interessa, presbítero, não interessa. Interessa que você é filho de Deus, interessa o seu serviço, interessa o seu coração, interessa a sua entrega. Deus, nós encerramos esse culto nessa noite. E encerramos com o nosso coração grato, porque o Senhor continua nos dando oportunidades, porque a sua misericórdia ainda é real nas nossas vidas. Eu oro nessa noite, Deus Santo, para que aquilo que foi dito, aquilo que foi ministrado, Deus, encontre morada no coração dos meus irmãos. Que as palavras da sua lei não sejam esquecidas. As minhas palavras podem ser esquecidas, Deus, mas que as suas palavras jamais venham ser esquecidas. Que nós caminhamos nessa nova realidade, que nós tenhamos entendimento acerca dessa nova realidade, caminhamos de acordo com essa nova realidade. Que o Senhor ministre os corações de cada um e cada um aqui nessa noite. E que o Senhor nos leve para os nossos lares, que com essa mensagem nos corações, que ela não se apague a partir do momento que nós saímos para aquela porta, mas que também no nosso secreto, nas nossas casas, no nosso momento de intimidade, no nosso momento de solitude, o Teu Espírito nos traga a memória acerca das palavras, acerca da Sua voz. Abençoa os Seus filhos e filhas aqui nessa noite. O Senhor nos leve para os nossos lares, sobre a Sua proteção, sobre o Seu cuidado, sobre a Sua direção. E que nós retornemos ao Pai Santo na próxima oportunidade, com o nosso coração alegre, com o nosso coração regozijante, com o nosso coração, Deus, desejoso de Te querer mais e mais. Que nós oramos nessa hora, Pai, certo que o Senhor nos ouve, de que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, que pertence o poder, o domínio para todo sempre.
Amém? Louvado seja Deus. Te abençoe, irmão e irmã. A paz de Cristo Jesus. Ele te guarde. Nos vemos na quinta-feira, com a glória de Deus.